Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre a importância da realização do teste da orelhinha para o processo de desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. O teste da orelhinha é um exame super simples, super fácil, que não dói, que geralmente é feito, o indicado é que seja feito quanto antes, portanto é indicado que seja feito ainda na maternidade, mediante a alta que a criança recebe. Então antes de ir embora, ela vai ser submetida a esse teste. Muitas vezes não é possível fazer na maternidade, então essa criança, esse bebê, esses pais são encaminhados, são orientados para fazer o quanto antes esse exame. E o teste da orelhinha, ou emissões otoacústicas, que é o mesmo nome, o teste da orelhinha é um nome popular. Esse exame, ele basicamente consiste em fazer uma triagem mesmo, dar uma geral para conferir qual é a condição de funcionamento da via auditiva daquele bebezinho. Dá uma verificada, portanto, de como as células do ouvido interno estão se comportando, se elas estão íntegras, se elas estão desempenhando o seu papel, que é justamente de fazer essa amplificação do som. E muitas vezes, esse bebê, quando faz esse exame, logo assim muito recente ao nascer, ele faz com presença de líquido no ouvido, líquido amniótico do parto. E muitas vezes, em função da presença desse líquido na parte aqui externa do ouvido, a captação da resposta, não é? A detecção desse funcionamento das células da parte interna do ouvido fica prejudicada, porque não dá para poder ter uma condição ideal para esse exame ser feito, e muitas vezes essa situação de falha faz com que esses bebês, né, e esses pais sejam orientados, sejam encaminhados a repetir esse exame. Muitas vezes são encaminhados aos próprios médicos otorrinolaringologistas para poder verificar como é que está essa parte mais externa do ouvido, ver se ainda tem essa secreção, se tem alguma cerinha que possa estar dificultando. E depois eles são orientados a repetirem esse exame o quanto antes. E essa questão dessa urgência toda que existe diante do teste da orelhinha é baseada no raciocínio de que se essa criança tiver, se esse bebê tiver alguma questão na via auditiva, isso precisa ser detectado o quanto antes para que esse encaminhamento, para que esse bebê possa fazer exames mais específicos, para poder fechar um diagnóstico audiológico e, consequentemente, receber o tipo de intervenção, o tipo de tratamento adequado e necessário para aquela situação daquele bebê. Isso garante, isso favorece demais que isso não impacte de forma tão significativa, tão negativa, diante do desenvolvimento da fala e da linguagem. Porque uma das questões que influenciam esse processo de desenvolvimento da fala e da linguagem é justamente essa condição da audição, né? São os sentidos que a gente tem e o sentido da audição é muito importante para a construção desse processo todo. Precisa ter essa via auditiva íntegra, não é? Precisa ser detectado que existe alguma dificuldade ali, para então direcionar o desenvolvimento desse bebê de uma forma mais personalizada, atendendo a demanda que ele apresenta ali naquele momento. E eu gravo esse vídeo como um sinal de alerta, porque realmente eu vejo o quanto isso é comum e recentemente eu pude ver o quanto isso pode ser perigoso, muitas vezes, pela falta de informação que as pessoas não têm acesso. Recentemente eu atendi uma mãe com uma bebê de 3 meses, ela tinha feito o exame do teste da orelhinha quando nasceu, justamente deu essa falha, ou seja, no ouvido direito não conseguiu captar uma resposta positiva. Então esse fonoaudiólogo que atendeu essa mãe orientou que repetisse o exame dentro de um período de mais ou menos 15 dias, mas que era importante que essa mãe retornasse para poder confirmar e repetir, ver se de repente aquela situação não estava, aquela falha não estava sendo influenciada por presença de líquido do parto, não é? O líquido amniótico que fica retido na parte externa da orelha, né, do ouvido. E essa mãe, por uma questão de logística, não é, de sistema mesmo de saúde, ela não conseguiu esse retorno tão simples assim a partir do SUS. Então o tempo foi passando,
3 meses se passaram e ela sempre sendo reforçada pelas pessoas do convívio dela, pessoas que muitas vezes já tinham filhos e achavam que tinham uma experiência suficiente para orientar essa mãe nesse sentido, então falavam assim: ah, mas repara, sua bebê ela reage quando você fala com ela reage a sons intensos, se bater uma porta, ela reage, ela dá aquela reação, não é, de susto, de sobressalto. Então não tem, bobagem, não precisa fazer de novo esse exame não, besteira, não tem necessidade, ela tá ouvindo, a gente tá vendo que ela tá ouvindo, que ela tá reagindo. Só que a gente tem que entender que a perda auditiva, ela é muito mais ampla do que muitas vezes a gente acaba associando, né, culturalmente como uma questão de surdez. A gente pensa que perda auditiva é surdez total, a pessoa ouve ou não ouve. Mas não, existe uma variação de graus de alteração. Você pode ter uma alteração na audição de grau leve, de grau moderado, de grau severo e grau profundo. E justamente essas alterações de grau leve, elas são muito sutis a ponto de a gente realmente não perceber, principalmente nesse processo inicial da maturação e do desenvolvimento da criança. Isso muitas vezes só vai ser visto lá mais pra frente, quando ela está em idade escolar, que ela está tendo dificuldade de aprendizado. O que aconteceu com essa mãe? Ela ficou realmente muito baseada, porque realmente essa orientação que ela estava recebendo das pessoas fazia algum sentido, né? Porque ela falava com a bebezinha demonstrava a reação. E quando ela voltou 3 meses depois, que foi quando ela conseguiu pagar um exame e fazer, para poder tirar realmente essa prova, né? Conseguir dar uma continuidade àquele processo de avaliação que foi feito lá no início, quando a bebê ainda era uma recém-nascida. Aí foi possível ver que, de fato, aquele ouvido do lado direito, que tinha dado falha no início, persistia dando essa falha, ou seja, provavelmente essa bebê tinha alguma questão ali na audição que precisava ser, não é, precisa ser investigada. Ela foi então encaminhada a um médico, a um otorrinolaringologista, para poder dar continuidade a esse processo de avaliação, outros exames ela, portanto, vai precisar fazer para poder verificar o que de fato está se passando. E o que acontece, o que me fez realmente ter vontade de fazer esse vídeo, deixar registrado aqui e compartilhar com vocês, é que se ela tivesse simplesmente se baseado nessa questão de que a filha dela estava ouvindo e se fortalecido nesse raciocínio, ela ia protelar, não sei até quando, mas de uma forma bem significativa, esse diagnóstico, e, consequentemente, isso ia impactar negativamente no desenvolvimento da fala e da linguagem. Provavelmente, se a gente for pensar, né, de uma forma mais lógica, né, dando sequência a todo esse processo, se ela não tivesse feito esse teste da orelhinha agora, aos 3 meses, ela só ia procurar ver isso lá depois dos 2 anos de idade, quando essa bebê tivesse, de repente, tendo dificuldade para desenvolver a fala, não estivesse falando ou estivesse falando muito pouquinho para a sua idade. Aí sim ia voltar à tona essa questão e ela ia retomar essa investigação e já seria, não é, uma data, um período de desenvolvimento que já tinha passado, muito importante, que ficou num processo, querendo ou não, de uma espécie de privação sensorial. Mesmo que a criança ouça, quando ela tem uma alteração leve, mesmo que ela ouça, ela vai ouvir mais baixinho, ela vai ouvir muitas vezes num padrão distorcido. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre a questão da influência dos processos alérgicos e também sobre essa questão do desenvolvimento da linguagem. Eu vou deixar o link aqui, vocês podem assistir, porque acaba complementando o que eu estou trazendo aqui no vídeo de hoje. Então a mensagem geral desse vídeo é para que vocês fiquem atentos. Se vocês estão com um bebê que fizeram o exame ou que nem sequer fizeram porque, enfim, não tiveram condição ou não acharam importante, eu reforço o quanto isso é necessário, o quanto isso é válido realmente ser feito se a questão for de dificuldade de acesso a esse tipo de atendimento. Procure um lugar na sua cidade cujo sistema de saúde possa oferecer, possa ofertar, por mais que seja muitas vezes complicado, demorado, ainda assim é importante passar por esse processo. Da mesma forma que se faz o teste do pezinho, é importantíssimo fazer o teste da orelhinha, e entendendo que não é só uma questão isolada de audição, mas sim
é algo importantíssimo que reflete no processo de desenvolvimento da fala e da linguagem da criança e todo o seu processo de comunicação, de interação social, de aprendizado, porque está tudo sempre muito interligado quando a gente fala de desenvolvimento infantil. O vídeo de hoje foi esse, espero que sirva para dar um alerta às pessoas que estejam passando por esse processo com seus bebês. Compartilhem com quem você achar que possa se beneficiar dessa informação. Lembrem de avaliar o vídeo, inscreva-se no canal se é novo por aqui e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Tchau, gente. Grata pela atenção.